Lucas capítulo 5, verso 27 a 32 diz assim: Depois disso, ele saiu e vendo um publicano era um funcionário público. O significado da palavra publicano é funcionário público, ok? Vendo um publicano chamado Levi. Levi era o nome hebreu de Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus, é a mesma pessoa, sentado na coletoria. Então ele era um coletor de impostos. Disse-lhe: segue-me. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E Levi ofereceu-lhe um rico banquete em sua casa, e estavam com eles à mesa um grande número de publicanos, funcionários públicos, seus amigos, colegas de trabalho e outras pessoas. Os fariseus, que eram um segmento religioso dos tempos de Jesus, os fariseus e os escribas eram aqueles que eram da tribo de Levi, que anotavam, faziam anotações, eram advogados, eram pessoas letradas, criticavam os discípulos perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Você crê que Jesus veio por sua causa? Então, nós estamos dizendo como pecador, preciso ser salvo. Vamos orar, papai? Guarda essa palavra em nosso coração, Senhor. Santo Espírito de Deus, tenha plena liberdade de trabalhar em nós. Nós abrimos nosso coração para que o Senhor nos ensine a partir deste exemplo e desse chamado de Levi ou Mateus para ser um seguidor do Senhor Jesus. E a exemplo dele, Senhor, nós também estamos aqui. Nós ouvimos o teu chamado e aqui estamos para sermos ministrados pela palavra do Senhor. Assim eu oro, te agradeço por esta palavra e por cada ouvinte que nesta noite está aqui ouvindo a palavra do Senhor, porque são preciosos ao Senhor, foram comprados, um alto preço foi pago, a própria vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus nos conduz, coração e mente, humildemente na sua presença. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vivemos um tempo de redes sociais. Você segue alguém nas redes sociais? Lá no Face, no Instagram, em tantos outros lugares, tem uma opção. Essa opção diz seguir. E muita gente está seguindo essas pessoas. Mas Jesus também faz um convite para mim e para você: seja meu seguidor. Seguir a Cristo é andar com Cristo. De si mesmo, Jesus disse: eu sou o caminho e não o estacionamento. Então a nossa vida com Deus é uma vida ativa, não é uma vida pacata, enclausurada num mosteiro, mas é uma vida ativa. A fé se mostra ativa nas nossas ações. O irmão de Jesus, que escreveu o livro de Tiago, que é Tiago, ele escreve que se nós dissermos a uma pessoa que está passando frio: olha, vá e aqueça-se, e nós não dermos um agasalho para ele, que tipo de fé é essa? E a conclusão de Tiago é que a fé sem as ações é morta, não serve para nada. Então Jesus, ele é o caminho no qual nós estamos
caminhando, estamos andando. E Mateus recebe esse convite. Agora, muita gente, ao seguir alguns líderes, algumas pessoas com ideias interessantes, elas podem também apertar um outro botão, que é deixar de seguir. Nós temos nesse cenário dois grupos: aqueles que começaram a seguir Jesus, os discípulos, e aqui Levi é um deles, e aqueles que estavam ali criticando, os religiosos que estavam presentes naquele lugar. Eles carregavam a sua religião consigo. A religião, ela é sectarista, ela separa, ela é separatista. Ela afasta, ela condena. Jesus veio salvar todos. Mas nem todos querem seguir Jesus. E aqui nós vemos um exemplo disso. São aqueles que carregam sua própria religiosidade, estão firmados na religião. E alguns até dizem: eu não posso abandonar a religião dos meus pais. Mas e eles abandonaram a religião dos pais deles? Ou sempre houve o cristianismo desde a gênese do mundo? O que houve desde o início é a fé. A fé num Deus poderoso, a fé num Deus fiel, a fé num Deus criador, a fé em alguém que antes da fundação do mundo fez um projeto, fez um plano e colocou ele em ação. E Jesus, eu e você fazemos parte deste projeto, um projeto de vida. Jesus veio para nos salvar. E talvez alguém possa perguntar: mas salvar do quê? Eu não preciso de salvação. Alguém, em uma certa ocasião, disse para mim: eu não quero ser salvo. Mas vai chegar um momento em que esta pessoa vai estar frente a frente com um momento em que vai deixar essa vida. E uma grande interrogação vai surgir em sua mente: para onde eu vou? O que acontece comigo quando eu cerrar os meus olhos e não puder abri-los mais? Para onde eu vou? Que destino eu terei? Aquele que criou o mundo, que criou a vida e deu a nós o privilégio de ver e ouvir, esse mesmo fez um plano, um projeto de vida. E esse projeto não se encerra no túmulo. Ele ultrapassa o túmulo. Ele vai para a eternidade. E é isso que nós vamos ouvir um pouquinho hoje. Segundo tipo de pessoas é aquele que age com atitude julgadora. Aqueles religiosos, os escribas e os fariseus que estavam naquele cenário, estavam julgando e condenando Jesus, julgando e condenando os discípulos de Jesus. Ele diz no verso 30: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Como se o pecado fosse algo como uma doença contagiosa. Eles mesmos não percebiam que eles estavam carregados também de pecados. Por isso que Romanos 6, verso 23, nos ensina o salário, o pagamento do pecado é a morte. Mas a graça, o dom gratuito de Deus é vida eterna, imortalidade. Esse é o plano de Jesus, esse é o plano do Pai. Terceiro lugar, são aqueles que espalham contendas. Eles começaram a instigar os discípulos contra Jesus, levantando dúvidas no caráter de Jesus. Pessoas que seguem Jesus não condenam. Jesus ensina no Sermão do Monte: não julgue e não serás julgado. Não condenes e não serás condenado. Eu tive a oportunidade no ministério pastoral de sepultar pessoas que
deram cabo da própria vida. Tiraram a própria vida. São pessoas que são chamadas de suicidas. E nesse sepultamento, o ar de julgamento estava no ar. Parecia que era possível cortar com facas o clima, o ambiente em que nós estávamos. Eu não tive dúvida sobre o que deveria falar. A mim e ao corpo de Cristo, a igreja, não foi dado o direito de julgar quem quer que seja. Este direito pertence somente a Deus. É Ele quem deu a vida. Não pertence ao homem. A nós, como igreja, pertence o dever de anunciar a salvação, anunciar vida, anunciar esperança. Jesus disse: ide por todo mundo, preguem o Evangelho. A palavra Evangelho ou a palavra grega, aliás, são duas. Eu é bom, angelio é notícia, uma boa notícia. A boa notícia é que Deus tem solução para a morte. A boa notícia é que Deus tem solução para os nossos pecados. A boa notícia é que Deus tem solução para nosso desespero. Quando alguém que não conhece a boa notícia vê um ente querido morto, ele entra em desespero, que é falta de esperança. Ele não espera mais encontrar aquela pessoa. É certo que nós ficamos tristes quando alguém, um ente querido nosso, talvez esteja ali dentro de um local fechado, num caixão, e depois sepultado. É verdade, Jesus também se entristeceu. Aliás, Jesus chorou em face da morte. Talvez mais, porque aquelas pessoas que diziam crer nele, não criam no seu poder imediato. João capítulo 11, Jesus diz para Marta e diz para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá, mas terá vida eterna. Ainda que viva, vai morrer e vai ressuscitar. Porque é isso que Deus planejou para mim. É isso que Deus planejou para você. Amém? Vida. O nosso Deus é Deus de vida. O mesmo que disse eu sou o caminho e não o estacionamento, ele disse eu sou a verdade. Por que ele disse que ele era a verdade? Porque muita mentira está sendo veiculada em todos os cantos do mundo. E só tem trazido desespero, falta de esperança ao coração do ser humano. E ele mesmo disse: eu sou a vida. Porque fora de Jesus não há vida. No capítulo seguinte, capítulo de número 15 de João, ele diz: eu sou a videira. Aquele ramo que não permanecer em mim é cortado. Precisamos estar em Cristo, Ele é a videira. Precisamos andar nele, porque o único caminho que nos leva ao Pai, à casa do Pai, o único que habita a imortalidade, é Jesus. E Jesus disse para Levi: Levi, me segue. Levi não titubeou. Ele não teve dúvidas, ele se levantou e seguiu. Quem não segue Jesus? Aquele que fica somente perto para criticar, zombar e escarnecer. Essas mesmas pessoas, no percurso da história de Jesus, apenas zombavam e escarneciam. Chega um momento que Marcos nos diz que esse mesmo grupo chega para Jesus e diz: olha, faz um milagre para a gente acreditar em tu. Faz algum sinal para a gente acreditar em você. E Jesus dá um sinal. Ele diz: vai ser dado um sinal. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, na barriga do grande peixe, o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. E Jesus ressuscitou.
E mesmo o sinal acontecendo, e eles não tendo como provar o contrário, surge a igreja do Senhor Jesus. Um povo que não fica lutando por esta vida, mas nesta vida luta para ser útil até o fim. São cristãos que entregaram a sua vida em morte, porque enquanto Jesus ainda estava vivo, os discípulos fugiram, mas depois de Jesus morrer e ressuscitar, eles se levantaram corajosamente, foram crucificados, queimados, mortos à espada, apedrejados, mortos a pauladas. O único dos 12 discípulos que provavelmente morreu de morte natural é João. E isso depois de ter sido colocado pelo imperador Domiciano dentro de um caldeirão de óleo fervendo, e não morreu. Algo semelhante com o que aconteceu lá na Babilônia com aqueles 3 amigos de Jó, Ananias, Azarias e Misael, também conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqueles homens agora estavam dispostos a dar a sua vida, porque eles sabiam que a morte não é o fim. Amém? Quem o Senhor chama para segui-lo? Em primeiro lugar, aquele que aceita o seu convite. O convite de Jesus, ele é para todas as pessoas. Ele decide pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será. Então o Evangelho não é um privilégio dos crentes, vamos dizer assim. Nós somos apelidados de crente porque nós cremos na verdade da palavra de Deus. Nós somos cristãos. Em Antioquia, pela primeira vez, os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, foram chamados de cristãos, que significa pequenos cristos, porque eles queriam ser cada dia mais parecidos com o Mestre, cada dia mais eles queriam viver como o Mestre, e assim Cristo sendo gerado dentro deles, eles poderiam ser testemunhas fiéis. Em Lucas, capítulo 9, verso 59, nós lemos: a outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Verso 61. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Então Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Levi não olhou para trás. Jesus disse: siga-me. E imediatamente ele se levantou e seguiu. Ele estava abrindo mão de tudo aquilo que o governo poderia oferecer para ele. Ele era um funcionário público, talvez concursado, diríamos hoje. Talvez garantias estavam previstas para ele, mas ele abriu mão. Em segundo lugar, quem o Senhor chama para segui-lo? Aquele que está disposto a mudar a sua vida por inteiro. Hebreus capítulo 10, versículo 39 nos ensina: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Deus nos chamou para sermos dele, não para sermos condenados, mas ele nos livrou da condenação. Amém? Sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não há vida. Esta é a única mensagem que Jesus disse que nós devemos anunciar ao mundo e chamar pessoas para segui-lo. Então,
aquele que está disposto a mudar de vida. Marcos, capítulo 10, verso de número 28, nos diz: então Pedro começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir, a imortalidade, a vida eterna. Hoje eu posso olhar para você e dizer: vocês são minha família. Cada um de vocês. Somos irmãos. Não é assim que nós nos tratamos? É isso, irmão? É isso aí? Irmãos em Cristo. Cristo é o cabeça e nós membros deste corpo. Nós não somos membros de um corpo morto. Nós somos membros de um corpo vivo, de alguém que já está sentado ao lado direito de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e há julgar os vivos e os mortos. Tanto aqueles que creram, quanto aqueles que rejeitaram Jesus. Só existem dois grupos: salvos e não salvos. Os não salvos, não é que não tenham a possibilidade de salvação, é porque rejeitaram a única salvação, que se chama Jesus. Hoje de manhã nós falamos sobre isso, na escola bíblica dominical. Pedro, cheio do Espírito Santo, o mesmo Pedro que pergunta para Jesus, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12, ele diz: porque abaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os seres humanos, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Só há um nome, esse nome poderoso, esse nome que nos dá a garantia de entrarmos na presença de Deus, o nome de Jesus. Um nome que não foi escolhido por Maria, que não foi escolhido por José, é um nome que foi escolhido por Deus. Amém? E o nome dele será Yeshua, Jesus, em grego. Porque ele salvará os homens dos pecados deles. E é isso que Jesus diz para aqueles homens: eu vim para levar pecadores ao arrependimento. A palavra arrependimento em grego é metanoia, é mudança de mente, mudança de pensamento. Assim como nós pensamos, nós somos. Os nossos pensamentos dirigem nossas ações. Aliás, nós pensamos 4 vezes mais rápido do que nós falamos. Assim como nós pensamos, nós somos. Provérbios 27 nos diz. Como é que nós administramos nossos pensamentos? Por isso precisamos de alguém que nos auxilie. Porque fé é confiança. É termos nossa mente cheia da promessa de Deus e da palavra de Deus. Quem o Senhor chama para segui-lo? Aquele que está disposto a mudar de vida. Levi não apenas tomou a decisão de seguir a Jesus, mas ele confessou isso publicamente para todos aqueles amigos dele. Ele não teve vergonha de Jesus. Ele não teve medo de que as pessoas pudessem ridicularizá-lo ou menosprezá-lo. Embora os fariseus e os escribas que estavam ali estavam fazendo isso, mas ele não estava preocupado com a opinião daqueles homens. Estava preocupado com aquilo que o Senhor que chamou ele pensava dele. A quem queremos agradar? Por que nós nos preocupamos tanto com o que os outros vão pensar de nós? E se seguir Jesus é algo que vai trazer
talvez até zombaria da parte de alguém, olhamos para essa pessoa com amor e podemos dizer: Deus te abençoe. Amém? Não guarde mágoa. Faça como Jesus no alto da cruz. Aqueles que estavam zombando dele, aqueles que tinham pregado ele na cruz, ele disse: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. De fato, eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas vai chegar um momento, Apocalipse capítulo 1, verso 7, vai dizer que até mesmo aqueles homens, aqueles soldados que traspassaram o corpo de Jesus, vão ver ele voltando. E muitos se lamentarão sobre ele. Se lamentarão por quê? Porque rejeitaram a única salvação proposta pelo Criador, pelo Pai, dando o seu único filho. Ele não mandou um anjo aqui, um anjo acolá. Ele mandou o seu filho, o seu único filho, para que através dele eu e você tenhamos vida, salvação. Quem é que o Senhor chama para segui-lo? Aquele que valoriza o Senhor e não sua reputação social. Levi não estava preocupado com a sua reputação social. Estava preocupado em agradar o Senhor. O Senhor me basta. Há 11 anos atrás, eu estava em Foz do Iguaçu, numa assembleia, e numa das palestras, um indiano chamado Samuel, ele estava pregando. Eu estava muito angustiado. No meio daquela plateia, daquele auditório, eu me coloquei de joelhos diante do Senhor e disse para o Senhor: o Senhor me basta. O Senhor me basta. Eu estava muito preocupado com o que os homens estavam fazendo. Talvez com o que os homens pudessem pensar. Então Deus me levou a esse entendimento: o Senhor me basta. Se temos o Senhor, temos tudo. Amém? Quarto lugar, quem é que o Senhor chama para segui-lo? Aquele que se alegra na presença do Senhor. Levi se alegrou na presença do Senhor, e ele não só se alegrou, como ele levou outros a se alegrar junto com ele. Cada culto que nós fazemos aqui é um culto de louvor, é um culto de adoração, é culto, é adoração, é exaltação. Foi para isso que você foi criado. Para isso que você foi criada, para adorar a Deus. Deus precisa de nós? Não. Ele tem anjos muito melhores do que eu e você, instrumentos musicais excepcionais, mas Ele quer ouvir a sua voz. Assim como a mãe, o pai quer ouvir a voz do seu filho. Você foi feito única, você foi feito único, porque Deus é único. E cada um de nós é precioso para Deus. Deus enviou o seu único filho para que eu e você estivéssemos com Ele. Amém? Mas quem não quer, Ele não obriga, porque Deus é bom. Deus é imparcial. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Deus não obriga ninguém a servi-lo. O mesmo convite que Ele fez para Levi, Ele fez para mim, Ele faz para nós todos. Me segue. Por que seguimos o Senhor? Porque Ele nos convidou a andar com Ele. Não só porque vamos receber coisas boas, como o próprio texto, Jesus disse para Pedro: junto com 100 vezes mais pais, mães, irmãos, irmãs, casas, campos, vocês vão receber o quê? Perseguição. Zombaria, porque nós não pegamos em armas para nos defender, nós cremos num Deus que nos defende, porque nós cremos que o que Deus tem reservado para nós, nem traça, nem ferrugem, nem ladrão pode tirar. Amém? E onde está o nosso tesouro? Ali vai o nosso coração.
Amém? O tesouro não segue o coração, mas é o coração que segue o tesouro. Então, se Deus é o nosso tesouro, o céu é o nosso tesouro, para lá irá também o nosso coração. Quem o Senhor chama para segui-lo? Aquele que não se envergonha do Senhor na presença dos seus amigos. Levi não se envergonhou do Senhor. Aquele que conduz outros à presença de Jesus. A que grupo nós pertencemos? Onde estamos nessa nossa caminhada? Qual é o grupo que eu e você podemos pertencer? Aos que seguem Jesus? Ou aqueles que dão dislike? Aqueles que deixam de seguir Jesus? Só há um caminho para a vida eterna, que chama Jesus de Nazaré. Amém? Às vezes a gente pensa que Deus tem que descer do céu, mandar um anjo, fazer um estrondo, um estardalhaço, para entendermos que Deus fala. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, e nós vemos nesse Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versos 27 a 32, um convite simples para alguém simples que diz sim. E esse mesmo convite que Deus está fazendo para mim e para você hoje. Sério. Se você deseja de coração seguir Jesus, não rejeite esse convite. Aceite. Aceite. Paulo escreve aos Romanos que quem crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e diz que com a sua boca que Ele é o seu Senhor, é salvo. A salvação é simples assim. Eu acho interessante que muita gente imagina que é algo mirabolante, mas eu penso no casamento como um exemplo para andarmos com Cristo. O rapaz conhece a moça, se enamora da moça, conversa com os pais, noiva, marca o casamento, chega diante do juiz, o juiz ainda pergunta: é de sua livre espancada vontade, de sua livre espontânea vontade que você recebe fulano de tal como seu legítimo esposo, como sua legítima esposa? E se você disser não naquela hora, você se casa? Faz sentido para você? Porque com a nossa boca se confessa a respeito da salvação. Basta nós dizermos: eu creio. O nosso livro, o livro da vida, vai conter o nosso nome. Amém? Então, se você deseja andar com Cristo, conhecer mais o plano dele, a sua mente, seu coração, seu raciocínio não vai absorver tudo que ele tem reservado, preparado para você. Mas ele reservou a eternidade para você. Amém? Vamos ficar em pé, seja de louvor. Vem aqui, nós queremos louvar a Deus. Se você deseja de fato ser um seguidor fiel, andar com Cristo, diga no seu coração e com a sua mente: eu creio, eu quero. Saiba que anjos do Senhor estão nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. E é Ele que nos dá a capacidade de crer. É Ele que vai anotar o meu e o seu nome lá no livro da vida. E que jamais na sua jornada com Cristo você clique no deixar de seguir. Amém? As tentações são grandes. O inimigo ele é sagaz. Mas se você prometeu e deseja andar com Cristo, Ele mesmo vai te capacitar a nunca se envergonhar
testemunho. E hoje nós temos um livro dele escrito aqui, com 28 capítulos, contando a história de Jesus. E que você também seja uma testemunha dessas, contando para os seus netos, bisnetos, trinetos, tetranetos, a grandiosidade de Jesus. E não só contar aqui, mas viver com eles a eternidade, a imortalidade que Deus tem preparado para nós. Nós não contemplamos e nem cremos num Jesus vencido, mas num Jesus vencedor. Amém? Vai chegar o momento em que você vai contemplar a sua face. Amém? Deus te abençoe.